Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá! Vamos primeiro agradecer à espiritualidade, aos nossos mentores, guardiões, protetores, todos os nossos guias espirituais, todas a nossa ancestralidade, os seres de luz que nos conduzam, que nos direcionem nesse momento, que nos dê a permissão de expandir a consciência para entender de fato uma mensagem, um direcionamento que seja válido, que seja importante para os próximos dias, para as próximas semanas, para o dia de hoje. Bora lá? Vamos ver qual é a mensagem? Gratidão infinita, espiritualidade, pela tua permissão, pela tua presença. E é isso. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra gente hoje? Mais duas, por favor. Muito bem. No fundo do deck, a gente tem a carta do louco. A primeira carta que saiu para vocês é o 10 de paus. O 10 de paus, ele vem trazer um pouco do momento do fim de um ciclo pesado. Ou então, se eu ainda não estou no fim desse ciclo pesado, gente, digamos assim, muitas vezes é onde a gente está usando um esforço desnecessário para conseguir alguma coisa. Por exemplo, o 10 de paus, em alguns, tem um tarô, que é o tarô da dona de casa, por exemplo. Ele traduz isso muito bem. Ela tá com um rodo numa mão, uma vassoura, um pano, um prato para lavar, não sei o quê, e ela tá com tudo ao mesmo tempo, querendo dar conta de tudo. Né? Então, o 10 de paus, ele vem trazer essa reflexão pra gente. O que que eu tô... Aonde eu tô colocando a minha energia? Por exemplo, se aqui a gente estiver falando de uma questão de relacionamentos, será que eu tô me dedicando demais em ter algo que eu não precisava estar me dedicando tanto? Que eu precisava estar apenas fluindo com a vida? Ou então no meu trabalho, se eu quero um reconhecimento, será mesmo que eu preciso me dedicar tanto para que as pessoas vejam o meu valor? Será que eu fazer o que é necessário apenas não é suficiente? Porque, por exemplo, se eu fazer o necessário não é suficiente, provavelmente aquele lugar nunca vai valorizar. Aquela pessoa nunca vai valorizar todo o meu esforço, porque nunca vai ser suficiente, vai continuar não sendo suficiente. É igual o sucesso muitas vezes, né? As pessoas chegam em um ponto que elas querem mais, e mais, e mais, e nunca é suficiente. E isso gera uma sobrecarga, um excesso de demanda, né? Um excesso de atividades, um excesso de energia dedicada em um lugar onde a gente precisa muitas vezes confiar e entregar que está se fazendo o que pode ser feito, sabe? Na sequência, a gente tem a carta dos enamorados. Eu olhei para essa carta dos enamorados e me veio a reflexão da carta do diabo, da carta 15. E quando isso acontece, é porque a gente pode ter alguma conotação pejorativa. Por exemplo, levando em relevância a outra carta, né, que veio inconscientemente, que veio intuitivamente. Aqui, eu posso sim estar falando de pessoas que estão buscando o reconhecimento ou buscando, se dedicando demais para ter o reconhecimento de alguém ou de algo que é externo, sabe? Contratos espirituais, por exemplo, deixa eu direcionar aqui um pouco melhor. Se eu estou falando de pessoas que estão sem um trabalho, elas estão se dedicando demais para conseguir um trabalho, por exemplo, elas é o tipo de pessoa que às vezes coloca no currículo algo que não tem para poder impressionar, entende? Então, ou então, por exemplo, eu quero conquistar alguém.
Por exemplo, eu quero conquistar uma pessoa que ela vai muito na academia. Só que o meu estilo de vida, por mais que seja saudável, não é um estilo que gosta de frequentar a academia. Eu gosto de fazer atividades, mas eu gosto de fazer outros tipos de atividade. Então, eu acabo deixando de viver o que eu gosto de viver, de fazer, e começo a frequentar a academia todos os dias por conta da outra pessoa. E isso me gera um gasto de energia desnecessário, porque eu estou me dedicando a algo que não me preenche. Entende? Então a gente tem isso. E aí você associa para essa área da sua vida, tá? De acordo com os exemplos que eu estou dando. Num futuro recente, a gente tem o Seis de Espadas. O Seis de Espadas, ele vem trazer mudança, e vem trazer movimentação, vem trazer deslocamentos, vem trazer você se reconhecendo de uma outra forma. Então, por exemplo, se eu estou me dedicando demais para ganhar a atenção de alguém, ou para ganhar algo que na essência não está alinhado, não é congruente com aquilo que eu gostaria de viver, eu preciso deixar isso para trás. Entende? Porque isso vai me tirar do eixo. E aí vem a conotação da intuição da carta do diabo. É onde eu coloco excessos para agradar ou para ter coisas que para o ser, que para mim, que para o meu eu sou, para minha alma, para o meu espírito, nesse momento, não me agregaria tanto. Agregar no sentido de realização, tá? É como se você estivesse se dedicando demais para uma coisa que quando você conquistar, você vai ver que não é tudo isso que você pensou que fosse. Entende? Porque isso acaba não te preenchendo. Por quê? Porque, por exemplo, como eu disse, se você não gosta de ir para academia, mas você começa a ir para academia todos os dias só por conta de alguém que está na academia, você acaba não vivendo a sua própria realidade. Se você gosta de fazer uma natação, se você gosta de fazer um yoga, se você gosta de fazer o que quer que seja, é nesses lugares que você vai encontrar de fato a pessoa, o trabalho, a realização, entende? Do ser. Então aqui pede muito isso, assim, para você viver os contratos que já estão destinados a você, é preciso deixar para trás alguns esforços, porque tudo que é de fato para ser nosso não precisa vir com esforço, não precisa vir com excessos, entende? É importante sim trabalhar, é importante se dedicar, é importante correr atrás, fazer acontecer, tá? Não é ficar esperando cair. Agora, existe um limite. Existe um lugar onde a gente precisa falar, é até aqui. Não dá para ir mais. Porque se eu vou sempre buscando mais, eu nunca vou estar satisfeito com o que eu tenho. Eu paro de olhar para trás para reconhecer tudo aquilo que eu já conquistei. Eu paro de olhar para ver em qual lugar da vida que eu já alcancei, entende? Para ver aonde eu já cheguei, para entender tudo que eu já vivi. Eu paro de fazer esses processamentos que são extremamente importantes para entender de fato se eu quero continuar seguindo esse mesmo caminho ou se está na hora de mudar a direção, entende? Então aqui a primeira mensagem é meio que essa. O louco no fundo do deck, resumindo tudo isso, é você parando de se preocupar um pouco com a opinião do outro, parando de se preocupar um pouco com o seu próprio ego, digamos assim, porque quando eu ainda inconscientemente me preocupo com coisas materiais, físicas, questões sociais, digamos assim, em excesso, eu deixo de viver a essência e a gente só leva desta vida aquilo que fomos, que somos. Entende? A gente não leva o que a gente tem. Então aqui, o louco no fundo do deck, ele pede um pouco mesmo de loucura, de deixar para trás um pouco as crenças limitantes sociais, que é importante casar até os 30 anos, que é importante ter uma faculdade até não sei quantos anos, que é importante, sabe, ter essas coisas, casar, ter filho. Não que não seja, tá, gente? Cada um tem o seu nível de importância, só que o que é para a sociedade muitas vezes não é para você. Então é preciso aqui olhar e focar no seu próprio caminho. E quando você foca no seu próprio caminho, a gente tem uma rainha de ouros que é totalmente independente, totalmente realizada, né? É uma pessoa que sabe o potencial que tem e acredita que pode manifestar e transformar toda essa situação. Toda e qualquer situação, né? Em específico essa que você está vivendo nesse momento. Tá bom? Vamos ver o que mais. Tem alguma mensagem que a gente precisa complementar? Queria virar e não virou?
o pajem de copas, 7 de ouros, 2 de copas, eu ia falar, e o pajem de paus. Eu ia falar, existe uma situação emocional, né? O pajem de copas queria virar e não virou. Uma situação emocional querendo se manifestar na sua vida. Mas é muito mais do que isso. Aqui a gente está falando no centro da sua leitura de um 2 de copas. O 2 de copas são encontros perfeitos de pessoas, encontros de situações, encontros de você com você mesmo, situações que te levam para lugares de realização emocional a um nível de completude, digamos assim, sabe? Ao nível onde você consegue se sentir fisicamente, humanamente e espiritualmente realizado com isso. São encontros perfeitos, são as almas gêmeas, são as situações adequadas para o momento, sabe? É a gente vivendo aquilo que a gente precisa viver para cumprir a jornada espiritual que a gente se prometeu cumprir antes de encarnar na Terra, né? A gente tem aqui o 7 de ouros. O 7 de ouros, ele vem trazer um pouco daquele momento de você colhendo aquilo que você plantou. Você planta, muitas vezes em excesso, o 10 de paus com o 7 de ouros, mas uma hora a colheita vem. Então, o 7 ele pede assim, ainda não é momento de desistir, persevere, continue, persista nesse sonho, porque tudo aquilo que você plantar com amor, com dedicação, alinhado ao seu espírito, à sua missão de vida, você vai alcançar. E no fundo e no final, a gente tem o pajem de paus. O pajem de paus, junto com o 6 de espadas, é hora de você se movimentar em direção a coisas que te tragam impulso de vida. Aqui eu vejo pessoas que estão um pouco cansadas, um pouco... Por exemplo, tô me dedicando, tô indo para um date, mas tô indo já com a consciência, já com o pensamento de que pode não dar certo, entende? São pessoas que estão um pouco desestimuladas, ou então tô indo para uma oportunidade de trabalho já pensando que aquilo pode dar errado, porque já deu tanto errado antes, já foram tantos nãos antes, já foi tanto sofrimento em alguns momentos, que eu já desisti um pouco de acreditar que as coisas podem voltar a ser boas, ou então que as coisas podem começar a ser boas de agora em diante, sabe? Existe um desgaste energético por trás disso, tá? E o desgaste energético nada mais é do que você colocando a sua energia em lugares que não preenchem a sua alma, que não preenchem o seu espírito. Quando a gente fala de desgaste energético, nem sempre, gente, é do outro. Nem sempre, aquela pessoa me prometeu isso e fez isso. Aquele trabalho era assim e foi assim. Não é essas movimentações. É eu colocando a minha energia em situações que não são para mim. Entende? Eu me permitindo vivenciar lugares, pessoas, trabalhos, oportunidades que não estão congruentes, que não estão alinhadas com a minha missão espiritual. E como eu vou saber qual é a minha missão espiritual? Me conhecendo, permitindo estar comigo mesmo, sabe? A gente nasce sozinho, morre sozinho. Isso daqui é uma passagem, é uma jornada. Você pode estar com uma pessoa por 80 anos na sua vida, né? Você pode estar no mesmo trabalho por 10 anos. Só que isso tudo fica. Nada vai com a gente, né? Só vai com a gente aquilo que a gente é. Se é um relacionamento, a gente tem um relacionamento, a gente não é um relacionamento. Se é um trabalho, a gente tem um trabalho, a gente não é o trabalho, sabe? Se é a minha profissão, eu estou vivendo aquilo naquele momento, eu não sou aquilo para a vida inteira, entende? Então, é se permitir também as mudanças, é se permitir aceitar aquilo que já não está mais alinhado com você
e conseguir, de fato, abraçar as oportunidades que vão começar a se manifestar na sua vida a partir do momento que você começar a colocar a sua energia em coisas que de fato te tragam vida, te tragam vitalidade. Voltando a falar um pouquinho do desgaste energético, quando a gente tem um desgaste energético, digamos assim, por exemplo, eu tô cansado, eu tô sem energia, parece que as coisas não vão pra frente, parece que eu tô fora do fluxo da vida, sabe? Esse momento são momentos onde a gente não dedica energia em coisas que fazem a gente feliz. Por exemplo, eu já falei isso algumas vezes, mas por exemplo, coisas que me preenchem, né? Eu gosto de pintar, eu gosto de coisas simples, viu, gente? Eu gosto de estar num parque, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de... O que que me preenche a mim, Bruno? Entende? O que que preenche a você? É nisso que você precisa focar nesse momento. Em coisas simples, por exemplo, tem tempo que eu não paro e cozinho, e faço uma comida e cozinho algo que eu realmente gosto de comer, sabe? Aquela sobremesa que, sei lá, só tem no Natal e eu amo, por que que eu não faço ela hoje? Entende? São coisas simples, pequenas, que vão aos poucos me trazendo de volta para mim mesmo. E eu, comigo mesmo, eu consigo mudar tudo. É onde eu consigo estar com a minha energia para fazer o movimento acontecer, entende? E aí a gente vai se reabastecendo, se fortalecendo de novo e acreditando, perseverando, seguindo em frente, que é o 9 de paus, né, no fundo do deck dos arcanjos, dizendo pra gente que não é momento de desistir, que não é momento de se entregar, que não é momento de... É apenas um momento para fortalecer as suas próprias energias, entende? E confiar que o que é para ser seu te encontra na hora que você tá pronto para isso. Entende? Não adianta eu querer viver na abundância se eu estou vibrando na energia da escassez, por exemplo. Não adianta eu querer viver a energia de um relacionamento, de um casamento, se eu estou indo para 10 dates durante uma semana. Entende? Não faz sentido. Não são coisas alinhadas e harmônicas. Então, como eu quero viver o paraíso se eu estou me dedicando e focando a minha energia em coisas que não faz sentido, entende? E aí, às vezes, eu vou acabar culpando o outro, vou acabar culpando aquela pessoa daquele date que não foi de acordo com o que eu esperava, porque não está alinhado, óbvio, mas a culpa não é da pessoa. Existe uma autorresponsabilidade de você estar dedicando energia a vivenciar coisas que não estão alinhadas ao que a sua alma, ao que o seu espírito, ao seu eu sou quer nesse momento. Entende? Então é momento disso, é momento de parar de dedicar energia a coisas que não vão preencher, que não estão preenchendo nesse momento. E começar a dedicar energia a você mesmo, a coisas que te preenchem de fato, sabe? E assim você vai começar a viver esse novo caminho, essa nova jornada de abundância e de realização mesmo, sabe? Não só pessoal, não só material, mas também emocional. A gente tem grandes encontros, não só afetivos, né? O 2 de Copas, ele vem trazer encontros que são importantes para o cumprimento da nossa jornada terrena, né? Todas as almas que estão dispostas e disponíveis a viver essa jornada que se prometeu viver, muitas vezes acha que vai ser perfeito, né? Vai ser maravilhoso, vai ser mil maravilhas, enquanto condicionados ao que a sociedade diz que é mil maravilhas, né? Mas quando você olha para você, às vezes até aquele sofrimento, quando você olha para você, para o seu eu sou, para o seu propósito e para o seu processo, para a sua jornada, até às vezes o que é sofrimento para a sociedade, você consegue enxergar como valorização de um aprendizado que muitas vezes em outra vida, em outro momento, em outra circunstância, você ainda não tinha o nível de consciência que adquiriu para ver aquela situação como aprendizado nesse momento atual, entende? E é isso. A vida não acaba, a gente volta e volta e volta e volta e volta e volta, até que a gente se reencontre, até que a gente se perdoe, até que a gente se ame o suficiente
para que o externo não influencie, né, nas nossas decisões e nas nossas escolhas, para que a gente tenha clareza e direcionamento do nosso próprio ser, das nossas decisões. É isso, gente, é isso. Espero que tenha ressoado aí com você de alguma forma. Agradeço imensamente a sua presença. Fique muito à vontade, a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!